Você tem sido o autor do roteiro da sua vida ou tem seguido um roteiro aleatório escrito por outras pessoas? A gente pode não se dar conta, mas hoje em dia é muito fácil mergulhar de cabeça em uma vida completamente aleatória. Ah, Luiz, o que você quer dizer com isso? Eu vou utilizar o meu próprio exemplo. Durante 7 anos, eu me dediquei profissionalmente para uma única empresa. Aliás, uma empresa fabulosa. Mas eu entrei lá como analista, naquela fase da nossa vida em que a gente precisa de um trabalho. Eu tinha contas para pagar, tinha acabado de concluir a minha faculdade. Então é um momento que você precisa tomar algumas decisões rápidas. E eu já admirava aquela empresa, fui convidado a fazer parte do time e comecei a minha trajetória lá. Durante anos fui vivendo daquela maneira automática, perseguindo uma carreira, uma posição ali dentro que eu acreditava que teria prestígio, teria glamour, e os anos foram se passando. E mais recentemente, no início de 2025, já mais maduro, eu comecei a me questionar o porquê que eu trabalhava lá. E todas as conclusões, as respostas que eu chegava eram muito superficiais. Ah, eu trabalho lá por conta do salário, eu trabalho lá para ter uma certa garantia, uma estabilidade, para ser bem quisto no meio corporativo, etc. Mas eu não encontrava nenhuma resposta profunda. E pior, nenhuma resposta que sustentasse a minha posição de continuar lá. Depois de um certo momento na vida, para alguns vem mais cedo, para alguns vem mais tarde, a gente começa a procurar respostas, a gente começa a buscar por propósito. Que isso? Vem cá. E eu me dei conta de que realmente estava trabalhando em troca de um salário, o que não é o pior dos mundos, mas eu queria mais para minha vida. E eu me perguntei como que eu cheguei a essa situação. E é por isso que eu resolvi fazer esse vídeo. Muitas vezes a gente vai se distanciando de nós mesmos. A gente vai deixando a nossa essência de lado. Como que isso acontece? Isso é um processo pensado? Não. Mas aqui que está o pulo do gato. Se a gente simplesmente viver o nosso dia, ainda mais numa era que nós somos bombardeados de informações, nós temos inúmeras metas, tudo que nós vemos nas redes sociais, nas mídias, indicam que a gente precisa perseguir casa, precisa perseguir carro, precisa perseguir viagens, um relacionamento regado a muitas experiências. Se a gente se deixa levar por esse padrão, é muito normal que não sobre tempo nenhum para a gente pensar no que a gente realmente quer. Se a gente abaixar a guarda, isso daqui controla por completo os nossos próximos passos. Ah, Luiz, então eu vou precisar viver de uma maneira primitiva, distante da realidade atual. Não, não é isso. O que nos falta hoje em dia é presença e consciência. Muitas vezes a gente acorda e já liga o piloto automático. Eu não sei vocês, mas eu vivi boa parte da minha vida no piloto automático. Você acorda, abre os olhos, já procura seu celular, dá uma olhadinha nos seus e-mails, no WhatsApp, dá uma olhada no teu calendário, vê se você tem algum compromisso profissional. Quando você se dá conta, a sua vida está completamente automatizada. E você não está mais fazendo as coisas por deliberação própria. Às vezes você está fazendo porque você acredita que você é obrigado a fazer. E essa não é a realidade. Como que a gente faz para retomar o controle? Gente, eu me assustei, mas é uma coisa simples. Quando eu comecei a praticar essa técnica, aos poucos eu fui retomando o contato com a minha essência. E o que é que você fez então, Luiz? Gente, eu não erradiquei o uso de celular, eu não fiz um retiro numa caverna. O que eu fiz foi simples. Eu passei a reservar poucos minutos por dia para investigar quem eu realmente sou. Eu comecei a dedicar poucos minutos por dia para ficar sozinho com meus pensamentos. Distante de celular, distante de televisão, de pessoas, simplesmente fiquei recluso no meu cantinho e me dediquei aos meus próprios pensamentos, investigar o que tinha dentro de mim, quais eram as minhas vontades, quais eram os meus sonhos não atingidos, as minhas lembranças da infância, do que eu desejava ou não para o meu futuro. Sabe, são todos elementos que vão nos permitindo recriar esse contato com o nosso íntimo.
E naturalmente eu fui mudando hábitos que me jogavam naquele modo mais de piloto automático. Então eu comecei a evitar o uso de celular logo nos primeiros momentos da manhã. Comecei todos os dias a pensar nos dias anteriores, nas razões que eu tinha para agradecer, nas coisas que eu tinha feito, que eu não gostaria de ter feito, mas que eu acabei fazendo, nas coisas que eu deixei de fazer, mas que eu gostaria de fazer, entender as razões por que algo foi feito, algo não foi feito, e o meu investimento nisso foi mínimo. Foi informação e um banquinho de meditação. 15 minutos por dia você pode fazer. Sente lá, coloque fone se preciso, coloque uma música calma, contemplativa, que facilite a meditação. Se 15 minutos for muito no começo, comece com menos. Que sejam 5 minutos, 10 minutos, já serão suficientes para te recolocar aqui com os pés no chão. Você vai se dar conta de que você está vivendo no automático. E quando você tem esse estalo, ele é ótimo porque você consegue se reposicionar na vida. E o quanto antes você fizer isso, melhor. Eu já tive essa conversa com muitas pessoas próximas a mim e muitas pessoas compartilham da mesma angústia que eu compartilhava. Ah, Luiz, você já sabe exatamente o que você tem que fazer? Não. Porém, eu tenho muito mais pistas e agora eu não me permito viver com o pé no acelerador de maneira automática. Agora eu me questiono mais, agora eu procuro me conhecer mais. Tente fazer esse exercício, eu tenho certeza que vai ser muito benéfico para você. E se você gosta desse tipo de conteúdo, meu nome é Luiz Nascimento e nesse espaço eu vou falar sobre bem-estar e espiritualidade.